Olá, boa noite. Então, vamos lá. Acho que já deu tempo do Instagram distribuir para vocês a notícia de que a gente está online, de que a gente começou a nossa live. Bora começar esse conteúdo então. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gi, arquiteta da Sopa Arquitetura, que é o meu escritório focado em reformas interiores residenciais. Já estou no mercado há uns 14 anos e hoje eu vou trazer para vocês aqui um tema que foi muito importante para mim lá no começo e que é, na verdade, essencial para qualquer arquiteto, para qualquer decorador que desejar trabalhar na nossa área de forma profissional, sem amadorismo, que é como fazer um bom contrato dos nossos serviços. A gente passa aí vários anos estudando aí, né? Depende se você é arquiteto, decorador, às vezes foram alguns anos a mais, alguns anos a menos, mas são muitos anos estudando como a gente vai fazer para projetar, como a gente vai fazer para criar, para atender os nossos clientes. Mas durante esse tempo todo, ninguém ensina a gente como fazer um bom contrato para prestar o serviço que a gente aprendeu a prestar ao longo de todos esses anos. Então hoje eu vou abrir para vocês os 7 passos que vocês vão precisar para fazer um bom contrato para serviços de decoração e de arquitetura. Esse meu contrato que eu vou abrir para vocês e essa metodologia, ela já está sendo usada, meu contrato já tem 14 anos de história aí, que nem eu comentei com vocês. E o legal é notar que ele é uma coisa viva, tá? Ele não é que eu escrevi ele no meu primeiro ano trabalhando e aí ele ficou o mesmo até hoje. Na realidade, esse contrato ele passou por várias e várias revisões e ele está sempre sendo atualizado. Mas por que, Gi? Bom, gente, na realidade, assim, o contrato ele prevê todos os possíveis erros, as possíveis situações, os possíveis causos que a gente pode passar com o nosso cliente ao longo da trajetória do serviço que a gente vai prestar para eles. E essa trajetória é bastante tempo, né? Prestar um serviço de decoração, prestar um serviço de uma construção é um tempo razoavelmente longo, não é um serviço que a gente vai terminar aí em uma semana, né? A gente vai ficar alguns meses ao lado do nosso cliente. Então esse contrato vai ser bem importante para estabelecer quais vão ser os termos, quais vão ser os acordos entre nós e esse cliente durante todo esse período. E aí o que acontece? Conforme eu comecei a trabalhar e trabalhar baseado no meu contrato, começaram a aparecer situações que não estavam previstas, que aconteciam na vida real entre meu cliente e eu, e não estavam previstas naquele primeiro contrato que eu tinha escrito. E aí eu fui sempre atualizando. Cada vez que acontecia uma situação que eu precisava fazer um novo combinado com o cliente, que aquilo não estava mencionado no contrato, ou que acontecia uma situação que me deixava assim, vamos dizer, num aperto, numa saia justa, eu criava uma nova cláusula para que essa situação não acontecesse futuramente com os meus próprios clientes. Então, já tinha acontecido uma vivência no meu passado, que eu não queria que ela se repetisse, eu transformava ela numa cláusula e colocava ela no meu contrato para me resguardar disso nos contratos futuros e nos serviços futuros com o meu cliente. Então, esse contrato já ter 14 anos é uma ótima notícia para vocês. Já são 14 anos aí de experiência acumulada e de novas cláusulas que eu fui incluindo e que vocês vão poder aproveitar dentro do contrato de vocês, sem que vocês tenham que passar pelas dores que eu passei para chegar nessas conclusões. Então, vamos lá. Eu sei que fazer um contrato é um assunto que deixa a gente nervoso, é muito técnico, realmente ninguém na faculdade menciona isso, a gente não tem nenhum conhecimento sobre direito, sobre leis, sobre como fazer esse contrato, mas fica tranquilo que no meu passo a passo você vai conseguir desenhar o seu contrato direitinho e sem muita dor de cabeça, tá? Vai ser simples, vão ser coisas que você vai saber fazer. Então vamos lá, vou começar o primeiro dos 7 passos para você fazer o seu contrato. Se eu estiver olhando para baixo, eu tenho um roteirinho aqui embaixo de mim, tá? Porque eu vou passar sobre todas as cláusulas do meu contrato e ninguém consegue ter todas as cláusulas de um contrato de cabeça, né, gente? Então, tá, tem o meu roteirinho aqui embaixo. Se eu não estiver olhando para vocês, é porque eu tô dando uma espiadinha ali qual a próxima etapa para eu poder explicar para vocês. Então, vamos lá. Passo número 1 do contrato. Cabeçalho e introdução. O que tem que ter
nessa primeira parte do contrato? Primeira coisa, um logo do seu escritório, né? Não faz o seu contrato numa página de Word branca. Coloca ali seu logotipo do lado direito, do lado esquerdo, uma faixinha em cima, o design que você quiser. Mas personaliza a sua folha para que ela pareça realmente fazer parte do seu escritório, para que não pareça que você chegou escreveu um texto numa folha em branco qualquer e imprimiu, tá? Isso vai passar muito mais profissionalismo para o seu cliente, vai sentir que o seu contrato é uma coisa muito mais profissional. A Diana falou, isso é uma empresa profissionalizada. Exatamente, essa é a sensação que passa. Então, começo do seu cabeçalho, você vai ter ali um logo da sua empresa, alguma coisa assim. Segunda informação importante, a data e o local que você está. Depois, você vai dizer o nome daquele documento, que é um contrato de prestação de serviço, de arquitetura, ou de interiores, ou de design, aí vai depender da área que você vai estar atuando. Aí você diz o título, depois você coloca em relação a qual imóvel, em relação a qual terreno que vai se referir a esse contrato que você vai descrever. Porque você pode estar falando, a pessoa que vai te contratar, ela pode ter muitos imóveis. Talvez ela tenha 3 apartamentos. E você tem que especificar no seu contrato sobre qual apartamento você está falando. Então você coloca lá o endereço do apartamento certinho, com o CEP, com o bairro, o endereço completinho, né? Inclusive, se você tiver informações também da metragem do apartamento, quantos metros quadrados tem, ou do terreno, é legal você colocar essas informações lá, que fica tudo bem completinho. Pronto, primeiro passo está acabado. Cabeçalho montado, gente. Aí, foi fácil, né? Passo 2, então, qual vai ser o passo 2? Escopo dos serviços. O que é o escopo dos serviços? É basicamente aquilo que o seu cliente te pede na primeira reunião. Então, vamos lá, às vezes ele vai pedir para você integrar a cozinha com a sala. Então, você vai colocar lá no escopo, integrar a cozinha com a sala. Às vezes ele vai falar com você que ele está com uma dúvida, ele não sabe qual a melhor posição dos móveis, então ele queria que você fizesse 2 estudos para ele, um com a TV do lado direito, o sofá do lado esquerdo, e o outro invertendo. Aí você vai colocar ali no escopo, estudar a posição da TV, enfim, são realmente as solicitações que o seu cliente te fez para que ele precisasse te contratar, tá? E aquilo que vocês combinaram que vai ser abordado ao longo do seu trabalho. Então, escopo foi fácil também, né? Basicamente, informações que o seu cliente te deu. Você só, na reunião, lembra de anotar todas essas coisas que ele está te pedindo, porque aí você vai citar isso no contrato e só de ler isso, seu cliente já vai se sentir bem atendido. Ele já vai falar, nossa, minha arquiteta ouviu o que eu estava precisando, ela entendeu o que eu preciso e ela vai cumprir o que ela combinou comigo, ela vai me entregar aquilo que eu pedi para ela. Então, ele já vai ficar... a gente está só no segundo passo do seu contrato e ele já vai ficar mais calmo, o seu cliente. Terceiro passo do contrato, então. Etapas do seu serviço. Ali no escopo, você falou para ele o que você ia fazer. Você ia estudar o layout, que você ia estudar quebrar ou não quebrar a parede, você ia estudar a integração dos ambientes, enfim. Aqui você vai falar qual é a sua metodologia para fazer o seu serviço. Então, aqui dentro da SOPA eu tenho uma metodologia muito bem dividida e eu sigo sempre as mesmas etapas em todos os meus projetos, tá? Alguns pulam algumas etapas porque são serviços que os clientes não precisam, não contrataram, eles já têm, mas de forma geral o que eu faço? Eu escrevo o meu contrato considerando todas as etapas possíveis que eu posso prestar do meu serviço para qualquer pessoa. E aí, conforme o cliente me contratar para uma etapa ou não, eu pego esse documento que já estava completão e eu só retiro as etapas que eu não vou entregar para ele. E aí fica super fácil de adaptar esse contrato base para todos os clientes futuros que vão aparecer, tá? Então, vou abrir para vocês qual que é o passo a passo aqui dentro da SOPA, mas se vocês tiverem um passo a passo diferente dentro do escritório de vocês, também não tem problema nenhum, tá? Importante nessa etapa é vocês entenderem como funciona, para que vocês possam descrever para o seu cliente as etapas que você vai passar junto com ele, tá? Do jeito que for melhor para você dentro do seu escritório. Então, aqui dentro da SOPA, eu começo sempre com um levantamento.
O levantamento eu uso AutoCAD, então eu gosto que o cliente tenha a planta em AutoCAD, e aí se ele não tem ainda uma planta em AutoCAD para me entregar, eu posso fazer um levantamento das medidas do apartamento dele, da casa dele, e montar essa planta em AutoCAD. Então aí eu explico, eu faço uma parte da primeira etapa do primeiro serviço a ser prestado, levantamento. E aí eu explico para o cliente, faço um texto bonitinho, organizado, falando levantamento é a parte onde eu pego as medidas necessárias, onde eu pego as informações do local sobre as quais eu vou basear e criar todo o meu projeto. Então, tá ali, é uma descrição simples do que é um levantamento e para que ele serve, tá? Legal você falar para o seu cliente para que ele serve, para que o seu cliente entenda o motivo dele estar contratando esse pequeno serviço, essa etapa do seu serviço com você. Então, ok, levantamento. Segunda etapa, aqui no caso da sopa, é o layout. Depois de já ter a planta do local, eu faço um estudo com a melhor posição das paredes, a melhor posição dos móveis, se a gente vai ou não vai integrar ambientes, enfim, a configuração geral do resultado que vai ter aquele móvel. Então essa é a etapa de layout, eu descrevo isso também, e aí eu falo para o meu cliente que eu entrego, aqui na sopa eu entrego meu layout já com medidas, tá? Então vai ter uma plantinha, e aí vai ter todos os móveis desenhados já nessa planta, eu já entrego direto com os móveis, eu não faço um layout só as paredes, eu faço já com os móveis, e eu já coloco as medidas dos móveis, tá? Esse é o processo aqui da sopa, o seu pode ser assim, pode não ser, mas como o meu é assim, eu já detalho no meu contrato que vai ser entregue com os móveis e com as medidas de cada móvel. E eu ainda falo para o meu cliente, isso é super legal para você, porque se você já quiser procurar um sofá que você vai gostar do seu apartamento e tal, você já vai saber qual é a medida do móvel que você tem que procurar. E aí você já faz uma pesquisa exatamente do móvel no tamanho que você precisa. Uma mesa de jantar, você já pode passear nas lojas, sabendo qual é o formato da sua mesa, se ela vai ser quadrada, retangular, redonda. Enfim, então isso está ali detalhadinho para o meu cliente. Terceira etapa, para mim, é o briefing de estilos, tá? O briefing de estilos é uma etapa que eu mostro para o cliente muitas fotos de apartamentos decorados, de casas decoradas, e aí a partir dessas muitas fotos eu vou entender qual que é o estilo que o meu cliente gosta. E aí eu vou entender se ele é mais clássico, se ele é mais rústico, se ele gosta de coisas mais modernas. Enfim, é para isso que serve o briefing. Então eu faço essa explicação lá para o meu cliente do que é o briefing, o que é essa etapa, como que ela acontece, que vai ser uma apresentação de muitas fotos e aí a gente vai ter uma conversa para entender o que ele gosta e o que ele não gosta. Terceira etapa é o que eu chamo de projeto. Aí, dá para vocês verem como isso fica abrangente, né? Projeto. Tem gente que chama de projeto, a planta de layout já é projeto. Tem gente que chama de projeto só quando é o detalhamento executivo, com todas as cotas, com todas as medidas de marcenaria e tudo mais. Eu aqui na sopa chamo de projeto a etapa que ainda é conceitual, quando eu mostro para o meu cliente fotos e materiais de todos os móveis e de todos os revestimentos que vão ter na casa dele. Então é a etapa que eu apresento várias amostras de piso, é a etapa que eu apresento tecidos para o meu cliente, que eu mostro a foto você não vai ter uma cadeira qualquer na sua sala de jantar, você vai ter essa cadeira aqui, eu já mostro a fotinho, a sua cadeira vai ser essa, seu sofá vai ser esse, a sua mesa de centro, né? Então esse é o meu projeto, tá? E aí eu explico isso, eu escrevo ali no contrato o que é o meu projeto. Depois disso é a etapa que eu entrego um modelo 3D. Primeiro eu escolho qual vai ser a cadeira, o móvel, tudo mais. E aí depois que o cliente já aprovou isso, aí sim eu faço um modelo 3D, tá? Isso é o processo aqui da sopa. Para mim é muito difícil ficar fazendo modelo 3D, demora pra caramba para renderizar. E aí se eu fico fazendo um 3D com uma poltrona aleatória, com um sofá aleatório, o meu cliente não consegue visualizar muito bem o projeto dele. Então eu prefiro definir os móveis certinhos e depois fazer o 3D. E toda essa metodologia, ela é explicada nessa etapa dos serviços, que é essa parte do contrato que a gente está fazendo agora. Se a sua metodologia for diferente da minha, não precisa desesperar. Você descreve qual é a sua, tá? Pode ser que na sua o 3D venha antes, tá? O 3D é antes da entrega do projeto, ou o 3D é ao mesmo tempo que a entrega das fotos do mobiliário, enfim.
Aí você vai ter a sua metodologia e você vai descrever ela, tá bom? Sem dúvidas, né? Deu para entender que você não precisa fazer exatamente igual a mim, que você pode fazer do seu jeito. Só descreve certinho as suas etapas para o seu cliente saber qual o caminho que ele vai trilhar. O que vai acontecer com ele desde que ele entrar no escritório até você entregar o projeto dele. Ele precisa saber qual vai ser o passo a passo. É só isso. Tipo, descreve o passo a passo que você gosta de seguir. Então, vou continuar o meu aqui, tá? Eu entrego 3D, aí vem o meu estudo de viabilidade financeira, que é quando eu faço... tem muitas pessoas que falam que é um orçamento de obra, tá? Para mim, o estudo de viabilidade ele é muito mais do que um orçamento de obra, porque eu já dou para o meu cliente opções diferentes que ele pode usar para ter uma obra mais econômica, para ter uma obra mais rápida. Eu já vou especificando para ele, ó, se você fechar com esse fornecedor, a sua obra vai ser mais rápida. Se você fechar com esse outro, ela vai demorar um pouco mais, mas ela vai ser mais econômica. Então, o meu estudo de viabilidade, ele já abrange isso. Ele já faz um estudo de quanto a pessoa vai ter que investir no projeto e ele já oferece possíveis caminhos, tá? Então, eu descrevo essa etapa para o meu cliente, falo como é que ela acontece, que ele vai receber uma planilha com o valor de cada um dos itens do projeto dele, que a planilha vai ter desde tudo que ele precisa contratar para que a reforma dele fique pronta e mobiliada. Então, eu falo lá, vai ter o orçamento do seu empreiteiro, vai ter o orçamento do marmorista, da marcenaria, vai ter o orçamento, inclusive, do sofá. Vai ter o orçamento do tecido especial que você quer usar no seu sofá. Enfim, eu falo, vai ter cada um dos itens, até a lâmpada que vai precisar no seu apartamento vai estar aí nesse nosso estudo de viabilidade financeira. Próximo item próxima etapa do nosso serviço, depois do estudo de viabilidade, é o detalhamento executivo. Vou entrar numa curiosidade aqui com vocês, tá? Vou entrar de forma rápida porque o objetivo da live não é esse, mas eu vou entrar rápido, tá? Tem muitos arquitetos e decoradores que preferem fazer o detalhamento executivo, que é aquele detalhamento fino, com todas as cotas de marcenaria, com todas as cotas de marmoraria. Tem muitos arquitetos e decoradores que preferem fazer esses desenhos antes de fazer o orçamento da obra, tá? Por muitos anos aqui dentro da Sopa, eu fiz dessa forma. Mas eu acabei caindo num problema que era muito comum para os meus clientes. Eu fazia um monte de desenhos, porque eles me falavam, Gi, eu quero reformar o AP inteiro, quero trocar a bancada da cozinha, quero trocar o revestimento do banheiro, quero quebrar tudo e fazer de novo. Então, quebrar tudo e fazer de novo, eu fazia muitos desenhos executivos. Muitos, para ter todos os detalhes e tudo sair redondinho no projeto dele. E aí eu entrava na hora de fazer orçamentos. E o que acontecia? Na hora que o cliente entendia quanto que ia custar reformar tudo aquele escopo que ele tinha me pedido, ele falava, Gi, não vou ter dinheiro para fazer essa obra desse tamanho, vou fazer uma obra menor. Já sei, não vamos mexer na cozinha e vamos fazer só o banheiro, que é o que me incomoda mais. E aí ele falava assim, então tá bom, Gi, como eu não vou fazer a cozinha, eu vou te pagar só pelo desenho do banheiro, né? Porque o desenho que você fez da cozinha eu não vou usar. E aí eu ficava assim, não, calma. Mas, gente, você não vai usar o desenho, só que eu investi o meu tempo fazendo o seu desenho. Eu mereço receber por ele. Eu trabalhei, eu fiquei ali, eu despendi horas do meu escritório, eu despendi horas pensando sobre esse desenho, detalhando ele. E não é só porque você não vai usar que eu não devo receber. Não é justo dessa forma, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia super chateada de cobrar os meus clientes por um desenho que eu sabia que eles não iam usar para nada, que ia ser um desenho que ia ficar guardado na gaveta. E foi por isso que eu inverti a ordem dos meus serviços. Comecei a falar, não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro descobrir quanto que você precisaria investir para fazer toda a sua reforma, e aí você vai definir se você vai fazer tudo mesmo, ou se você vai fazer apenas uma parte, e aí sim eu faço para você os desenhos. E aí eu faço os desenhos só da parte que você vai usar. Olha só, daí eu não perco horas desenhando coisas que não vão ser usadas. E os meus clientes não me pagam por desenhos que eles não vão usar e que vão ficar dentro da gaveta, ali dentro do armário, para nunca mais serem olhados. Então, fechando parênteses, que foi sobre a ordem dos serviços, é por isso que eu faço meu detalhamento executivo depois do estudo de viabilidade.
Então, ok, estou descrevendo ali para o cliente o que é o meu detalhamento executivo. Então, o detalhamento executivo são todos os desenhos que os fornecedores da obra vão precisar usar para eles fazerem o seu projeto sair do jeito que a gente planejou, sair do jeito que a gente está imaginando. Ok? Próxima etapa para a gente descrever é o planejamento da obra e o gerenciamento dos pedidos. Agora que já tem um projeto criado, agora já tem um detalhamento executivo, já tem os orçamentos de obra, então agora é hora da gente começar a fechar os pedidos para essa obra começar a andar, né? De fato, contratar a marcenaria, contratar a obra, porque até então a gente tinha feito só orçamentos. Aí eu descrevo para o meu cliente o que eu faço nesse momento, eu entro em contato com todos os fornecedores, eu organizo e formalizo os pedidos em documentos que o meu cliente vai poder guardar, então cada pedido vai ter o seu documento certo, com todos os detalhamentos do que está sendo comprado, de quais as formas de pagamento e tudo mais. Então eu explico isso ali, um textinho sobre esse serviço para o meu cliente. E o último serviço que eu presto é o acompanhamento e o gerenciamento da obra em si. Aí é o momento que a obra já começou e que eu vou fazer as minhas visitas na obra para acompanhar, para tirar dúvida dos fornecedores, para resolver algum problema que aconteça ao longo do caminho. A gente sabe que obra dá sempre problema, né? Eu sempre falo isso. Aliás, eu falo não só para vocês que são profissionais e também sabem disso, mas eu falo para os meus clientes também, tá? Falo, olha, obra dá pepino, obra tem imprevisto. Nenhuma obra acontece sem isso. Por mais que a gente planeje, que a gente tente já imaginar tudo o que possa acontecer e tudo mais, vai acontecer na hora alguma coisa que a gente ainda não sabe muito bem. Um fornecedor que estava previsto para fazer uma entrega vai se atrasar, daí o fornecedor que vinha no dia seguinte não vai conseguir fazer o serviço dele porque o serviço anterior não está pronto. Então essas coisas, acontecem em todas as obras. E eu explico para o meu cliente que justamente ele precisa do meu acompanhamento para que eu possa lidar com esses problemas que vão acontecer no dia a dia e resolver eles de uma forma rápida e de uma forma sem custo, com o menor custo extra possível, né? Então eu já aviso, vai ter o problema e você vai me ter ao seu lado para te ajudar a resolver de uma forma mais rápida e com menos dor de cabeça possível. Para isso que serve o acompanhamento, tá? Super legal a gente já falar isso para os clientes, porque aí quando os problemas da obra acontecem, o cliente não fica tipo, ah, meu Deus, mas está dando muito problema na minha obra e está sendo terrível e tal. Não, ele sabe que já era previsto dar e que o importante é a gente resolver e poder continuar. Tá joia? Ok, então essa foi a terceira etapa. Pequena revisão até aqui, a gente falou do nosso contrato. A gente começou pelo cabeçalho e introdução, a gente passou pelo escopo dos serviços, que é o que o seu cliente te pediu para fazer no imóvel dele, e depois a gente foi para a descrição das etapas do serviço, que é a sua metodologia do trabalho. Primeiro vai ser tal etapa, depois tal etapa, e explicar para o seu cliente cada uma dessas etapas que o projeto dele vai passar. Então, legal, seu cliente já entendeu qual vai ser a trajetória dele dentro do serviço que você vai fazer, e aí você vai para honorários, prazos e formas de pagamento do seu serviço. Agora que o seu cliente já entendeu como que é o serviço, ele precisa entender quanto que o serviço custa, qual que é o prazo que você vai levar para entregar esse serviço e como que ele vai te pagar. Ele vai te pagar parcelado? Ele vai te pagar à vista? Ele vai passar no cartão de crédito? No cheque? Pode ser a forma que vocês dois tiverem combinado, mas o importante é isso estar especificado no seu contrato, tá? E então você vai especificar lá o valor, que é o honorário que você vai receber. Não precisa ser um honorário global, tá? Quando eu comecei a trabalhar, lá atrás, nos meus primeiros contratos, eu fazia um valorzão fechado, tá? Eu somava todos os meus serviços e falava, ó, o seu projeto pronto custa X mil reais. Depois, com o tempo, eu fui vendo que ficava muito mais fácil para mim que eu cobrar de acordo com cada etapa do meu processo. Então, tem etapas que o meu cliente paga parcelado, tem etapas que o meu cliente paga à vista, tá? Eu diferencio isso é só a minha metodologia de trabalho. De novo, não se preocupa com isso, você vai seguir a sua. Mas o importante nessa etapa do seu contrato é você descrever para o seu cliente o valor e a forma de pagamento de cada uma das suas etapas. Ou então do seu pacotão inteiro, da forma que você preferir.
tá bom? Além de você falar o valor e a forma de pagamento, você vai falar o prazo. E é muito genérico aqui você falar um prazo tipo, seu projeto vai levar 4 meses, sei lá, é muito grande. Então, divide o seu prazo nas etapas, né? Aquelas etapas que você explicou para o seu cliente antes, primeiro é o levantamento, depois é a fase de projeto, depois é a fase de 3D. Fala para ele quanto tempo que ele vai ficar em cada uma dessas etapas, tá? Então, o seu levantamento vai demorar 1 semana, a sua fase de anteprojeto vai demorar 15 dias, o seu detalhamento executivo vai demorar 30 dias, tá? Então, especifica ali pelas etapas, que o seu cliente vai ficar muito mais tranquilo, sabendo que ele vai conseguir acompanhar ao longo do seu processo se a coisa está evoluindo e se a coisa está dentro do cronograma, tá? Porque a gente sabe que tem fases que são muito mais rápidas da gente fazer, da gente prestar o serviço, e tem fases que são mais demoradas. Uma fase de detalhamento executivo demora mesmo, gente. É muito desenho para fazer, é muito detalhe para pensar. É uma fase mais longa, que geralmente o cliente passa mais tempo sem ter reuniões com a gente, porque a gente está ali desenvolvendo aquele trabalho que vai ser entregue. Então, se o cliente já sabe com antecedência que essa etapa vai demorar 30 dias, sei lá, ele já fica mais tranquilo. E ele já viu que não é que você desapareceu, você está dentro do prazo daquela etapa, tá? Mais fácil acompanhar assim por etapas do que um prazo grandão para o projeto grandão, tá? Então é isso, você vai combinar com o seu cliente todos esses prazos. E aqui você vai fazer um adendo importante, que é o seguinte: o cronograma final, né? Você vai ter ali etapa 1 de levantamento, 1 semana, etapa 2, 15 dias, etapa 3, mais 1 semana, né? Isso somaria, vamos dizer, 1 mês de trabalho aí que você vai fazer com o seu cliente. Você precisa avisar o seu cliente que, se ele não aprovar a etapa anterior que foi feita, se você, sei lá, entregar para ele o seu projeto, e aí ele falar assim, é legal o projeto e tal, me dá mais um tempinho para pensar, antes de eu te dizer se tá tudo ok ou se eu quero mudar mais alguma coisa. Aí ele demora 15 dias para pensar. E esses 15 dias vão consumindo o prazo total que você tinha combinado para entregar com ele a próxima etapa, né? E aí você tinha, vamos dizer, 15 dias para entregar a próxima etapa, ele demorou 10 dias para te dar uma resposta, só sobraram 5 dias para você de fato fazer o trabalho da próxima etapa. Então isso ficou injusto, né? Porque o tempo que ele tomou pensando, você não pôde trabalhar, você não conseguiu adiantar o seu serviço. Então precisa ficar claro para o cliente que o tempo que ele leva para aprovar a etapa anterior e te deixar começar a próxima etapa, esse tempo não é descontado do tempo que você vai levar para entregar a próxima etapa, né? Como se fosse uma pausa no relógio, né? Eu falo isso até para os meus clientes, enquanto o projeto está com você e você está pensando sobre a sua aprovação, é uma pausa no nosso relógio e depois o meu tempo de projeto começa a contar de novo. Então, se o projeto ficar 1 mês na sua mão para você aprovar, depois você ainda vai ter que somar o restante do tempo que eu vou precisar para projetar, tá? Não adianta você pensar por 1 mês e depois achar que vou te entregar o projeto no dia seguinte, porque estava no seu cronograma. Então, isso é um adendo bem importante para ficar claro para o cliente, e ele é, inclusive, escrito nesse momento do contrato, tá? Ele é dito nesse momento do contrato, que o cronograma final das entregas do trabalho pode ter alterações conforme a solicitação de revisão dele e conforme o tempo que ele leva para aprovar cada uma das etapas. Eu deixo claro também que para eu passar para a etapa seguinte, eu preciso da aprovação dele formalizada. Então não tem, eu estou pensando aqui sobre o projeto que você me falou, mas já vai começando a fazer o detalhamento executivo. Cara, aqui na Sopa não tem isso. Eu só inicio o detalhamento executivo depois que a parte conceitual já está 100% aprovada. Por quê? Porque eu não quero ter retrabalho. Eu não quero desenhar uma coisa de um jeito e aí o meu cliente me ligar 1 semana depois e falar que ele mudou de ideia e aí eu ter que refazer o meu desenho. E aí eu explico isso para o meu cliente. Falo, eu dependo da sua aprovação para passar para a próxima etapa, porque se eu já começar a fazer e você voltar atrás, você mudar uma decisão que a gente já tinha tomado antes
e eu tiver que refazer um desenho que já está feito, isso para mim vai ser um prejuízo em serviço do meu escritório. Eu vou ter que trabalhar de novo o que já estava trabalhado. E se eu vou ter que trabalhar de novo o que já estava trabalhado, eu vou precisar receber de novo por esse novo serviço que eu vou estar prestando. Então eu explico para ele, tá? Você me dá ok da próxima etapa, eu começar a desenhar e depois você voltar atrás, vai me causar um prejuízo. Aliás, vai causar para nós dois um prejuízo, para o arquiteto e para o cliente. E é um prejuízo financeiro, porque o meu cliente vai ter que, se ele aprovar a etapa, eu começar e ele mandar voltar atrás, ele vai ter que me pagar de novo por esse desenho que já estava feito, que eu vou ter que refazer. Além do financeiro, vai ter um prejuízo em tempo. Então, aquele prazo que eu combinei, X dias para entregar a próxima etapa, se ele me manda, no meio do caminho, mudar de ideia e manda alterar, o prazo também de cronograma se estende, porque eu vou ter que refazer um trabalho, né? Gente, faz super sentido, tá? Não é difícil de entender. E os clientes, quando a gente fala isso, eles levam também super numa boa, porque é uma coisa lógica, uma coisa que faz sentido, tá? Então a gente deixa tudo isso muito claro. Ok? Então essa foi a fase de, retomando aí, a fase de honorários, prazos de entrega do seu trabalho, não é prazo de entrega da obra, tá? Não é o prazo tipo, sua obra vai ficar pronta no dia tal. É o prazo de entrega do nosso trabalho como arquitetos, como decoradores. O seu projeto vai ficar pronto no dia tal. A partir desse dia que o projeto estiver pronto, é quando a gente pode começar a obra, tá? Você não tem, nesse momento de projeto, nesse momento que ainda você nem começou a projetar, você não tem como falar para ele quando que vai terminar a obra. Se você estiver fazendo uma promessa dessa, chances aí que você vai se embaralhar na coisa, até porque você não sabe quantas vezes ele vai pedir revisão no meio do caminho, você não sabe quanto tempo ele vai demorar para te aprovar entre uma etapa e outra. Então, é melhor você não se comprometer com o prazo de entrega da obra, se comprometa com o prazo de entrega do seu trabalho, que é uma coisa que você consegue controlar. O seu trabalho está 100% na sua mão, não depende de mais ninguém. Então, isso você consegue prometer por escrito num contrato e cumprir, tá? Isso é bem legal sobre o contrato também. Não prometa no seu contrato nada que vai ser difícil para você cumprir. Prometa as coisas que você vai conseguir cumprir, justamente para você não se enrolar, tá bom? Legal. Então essa foi a quarta etapa do nosso contrato. E aí a gente já descreveu o serviço, já descreveu quanto vai custar, já falou sobre os prazos de entrega, já falou sobre as formas de pagamento. Então agora a gente vai falar observações gerais sobre todo esse contrato, tá? E nas observações gerais, essa é a parte do meu contrato que eu mais editei ao longo de todos os anos de trabalho, aí, de todos os anos em campo, trabalhando dentro da nossa área. Essa é a parte que cada vez que acontecia um pepino, cada vez que eu ficava numa saia justa, eu pensava numa nova cláusula para incluir, tá? É nessa parte aqui, que é a parte de observações gerais. Então, eu vou contar para vocês todas as cláusulas que eu uso atualmente dentro do meu contrato, e aí vocês vão poder criar as de vocês também, sabendo que sempre que surgir uma situação nova, você vai adicionar mais uma cláusula. Então, a minha primeira cláusula é um número máximo de revisões, tá? Para o cliente não ficar fazendo o projeto revisão número 18, porque revisão número 18 dá um baita prejuízo para o escritório. Trabalhei muito mais horas do que eu imaginei que eu ia trabalhar, eu me empenhei muito mais pesquisa para ficar fazendo revisão e nova solução. Então, existe um número máximo de revisões, tá? Inclusive, é legal falar aqui que eu tenho um número máximo de revisões, que para mim são 2, e, 90% dos meus clientes não chega a 2 revisões. A gente consegue resolver o projeto antes disso. Aí, devido ao quê? Devido à etapa que eu tenho lá no meu processo, que é o briefing, tá? Por causa desse briefing, eu consegui reduzir muito a quantidade de revisões aqui dentro do escritório. Tem até uma outra live falando sobre isso, sobre como diminuir a quantidade de revisões que você faz dentro do seu escritório. Então, se você quiser, se procura lá também depois dessa outra live, que pode te acrescentar bastante. Mas aqui no meu contrato, o importante é vocês entenderem isso. Meu número máximo de revisões são 2. Lembrando que
não é para fazer um número máximo de revisões e o seu cliente sair insatisfeito com o seu projeto, tá? Você tem que dar um número máximo de revisões onde você consiga garantir que dentro disso ele vai sair muito satisfeito com o seu projeto. Ele vai sair tipo, amei isso aqui que o meu arquiteto fez para mim. Então, ok. Segunda cláusula além do número de revisões. Eu repito uma coisa que eu já tinha falado lá em cima nos prazos e honorários, que é voltar à etapa anterior significa um retrabalho. Então, se você passou comigo por uma etapa de projeto conceitual, aí você aprovou o seu projeto conceitual e eu falei, está aprovado? Vamos começar a próxima? E você falou, sim, Gi, está aprovado? Se depois disso você voltar atrás, aí eu vou ter um retrabalho e vou te cobrar um valor extra por essas horas de retrabalho, ok? Então essa cláusula fica aqui. Enquanto a gente não passou, isso é importante de falar para o cliente também, para ele ficar tranquilo. Enquanto você não passou para a próxima etapa, a gente ainda está dentro da etapa anterior, você pode pedir revisões que não vai ter custo extra, tá? Aí é só caber ali dentro do número máximo de revisões que a gente estipula. Terceira cláusula, horário de atendimento. Gente, por que essa cláusula? Porque é importante a gente dizer para o nosso cliente que a gente quer atendê-lo, que a gente está disponível para atendê-lo de segunda a sexta, do horário X ao horário Y. É importante ficar claro em contrato que a gente não trabalha de sábado, que a gente não trabalha de domingo. Ou se você trabalha no sábado, você coloca lá que você atende de segunda a sábado. Ou se você trabalha só 3 dias na semana, então você trabalha de segunda a quarta. Enfim, é o horário que você desejar. Mas deixe claro para o seu cliente no contrato quando é que você vai estar disponível para atender ele. Aproveita e já coloca como que ele faz para te encontrar. Fala que quando ele quiser te procurar, ele tem que ligar para o telefone tal, ele tem que mandar e-mail para o e-mail tal. Enfim, já deixa ali qual que é o seu ponto de contato e quando que ele pode te procurar, tá? Próxima cláusula extra, essa foi uma bem interessante que entrou também. Cancelamentos de reunião com menos de 3 horas de antecedência vão ter uma taxa cobrada pelo cancelamento de X reais. Nossa, Gi, mas que absurdo, você vai cobrar o seu cliente porque ele cancelou a reunião. Gente, essa cláusula veio para o meu contrato porque os clientes, às vezes eu tava indo para a reunião, já estava dentro do carro, a reunião ia acontecer daqui a 15 minutos, e aí o cliente ligava para mim e falava, eu não vou conseguir ir na reunião, tá bom? Gente, eu tinha saído do meu escritório, eu tinha pegado o carro, eu tinha cruzado meia cidade para ir na reunião, 15 minutos antes ele veio me falar isso? Por que não me falou 40 minutos antes de eu sair de onde eu estava, antes de eu perder meu tempo para atender ele? Sabe, é uma questão de ser humano com as pessoas, de não fazer as pessoas terem trabalho à toa, trabalho que você não vai precisar, é uma questão na minha visão, uma questão até de educação, tá? Mas enfim, foi por causa desses casos que aconteciam, e aconteciam com frequência, que eu incluí essa cláusula no meu contrato. Eu vou inclusive ser sincera com vocês, desde que eu incluí essa cláusula de que se a pessoa cancelar com menos de 3 horas de antecedência e tal, tem uma taxa, eu nunca tive que cobrar essa taxa de ninguém, tá? Já tenho essa cláusula no meu contrato, já faz pelo menos uns 6 anos, e eu nunca cobrei de nenhum cliente. Por quê? O simples fato de existir essa cláusula no contrato, e aí no momento que eu tô lendo o meu contrato para o cliente, explicando o meu contrato para o cliente, eu explicar para ele que essa cláusula tá aí, para eu não ter que sair de onde eu tô, e aí perder o meu tempo e tudo mais. Quando eu explico isso para ele, a pessoa automaticamente se compromete. Ela fala, cara, eu não quero ter que pagar essa taxa extra. Portanto, se eu for ter que cancelar com a Gi, eu vou cancelar com antecedência. Tá? E aí, assim, o simples fato de existir a cláusula fez com que eu nunca mais passasse pela situação de cancelar em cima da hora, tá? Nunca até um pouco exagerado. De vez em quando aparece um cliente que liga, mas assim, eles já ligam no tipo, Gi, 1000 desculpas, eu sei que eu tinha combinado com você e eu tinha combinado com você daqui a 1 hora, só que eu não vou conseguir, teve uma coisa que realmente foi extraordinária, me tirou da minha rotina,
meu filho brigou na escola e eu tô tendo que ir até a escola para falar com a diretora, enfim, qualquer situação que saiu totalmente do controle do cliente. Só que o importante é que o cliente já liga falando, Gi, desculpa, tá? E aí, assim, gente, é tudo bem, imprevisto acontece com todo mundo, eu não vou cobrar esse cliente a minha taxa por ele não ter avisado antes, porque foi um imprevisto. Mas a cláusula serve para quê? Para que as pessoas não façam isso sem zelo, sabe? Para que elas não cancelem sem se importar com a sua hora, para que elas valorizem, né? Para que elas respeitem a sua hora, a sua agenda e tudo mais. Então, gente, essa para mim foi uma cláusula genial, porque eu passei a ser muito mais respeitada depois disso, assim, não passei mais por aqueles apertos. Vou para a próxima então, tá? Tá sendo legal para vocês, gente? Vocês estão gostando dessas explicações todas? Eu sei que falar de contrato é um assunto pesado, né? Um assunto muito denso, tem muita coisa pra gente explicar, mas o que eu tô tentando fazer aqui é deixar para vocês, assim, o mais simples possível, tá? Para que vocês possam entender esse raciocínio. E aí, obviamente, você ouviu tudo isso que eu tô falando aqui, você não vai sair com um contrato escrito, tá? Salva essa live aí em algum lugar, guarda, e aí quando você for escrever o seu contrato, você pega ela e vai fazendo etapa por etapa. Escuta primeiro só o primeiro passo ali, que é de fazer o cabeçalho da sua folha. Escuta essa parte da live, daí monta o seu cabeçalho. Passo 1 completo, passa para o 2. Escuta como eu descrevo, escuta o que eu falo sobre a segunda etapa, e aí escreve a sua segunda etapa, tá? Aí terminou a segunda, passo 3, e assim vocês vão indo. Gente, vai sair redondo e vai sair sem grandes dores de cabeça, tá? Você vai tirar um dia e vai fazer esse serviço e vai dar tudo certo, você vai ter o seu contrato certinho. Então, próxima cláusula. Essa é legal também. Se o cliente quiser interromper o serviço no meio, sei lá, ele contratou um projeto comigo para reforma do apartamento e no meio do caminho ele decidiu que não vai mais se reformar, sei lá, por qualquer motivo, porque ele resolveu que não vai mais morar naquele apartamento, ele ia se mudar com a esposa, brigou com a esposa, agora não vão mais, vão se separar, sei lá, qualquer motivo que a pessoa tenha para não querer terminar o projeto que ela está fazendo comigo. O que diz essa cláusula? Se a pessoa quiser interromper, a etapa atual que a gente está do processo vai ser finalizada, vai ser entregue e vai ser paga integralmente. E as etapas posteriores não precisam ser pagas. Gente, essa cláusula tá aí só para garantir que, se o cliente não for mais fazer o negócio, ele vai me pagar pelo trabalho que eu já entreguei e não precisa me pagar pelo trabalho que eu ainda não fiz, tá? É só isso. Próxima cláusula tem muita relação com essa. Se o cliente decide, por qualquer motivo da vida dele, paralisar o projeto por um tempo longo, o projeto vai ser considerado cancelado e a etapa, que nem na anterior, a etapa atual vai ser entregue e vai ser paga, e a renegociação futura fica disponível, vamos dizer assim, o cliente pode renegociar a retomada do projeto quando ele quiser lá na frente. Por que surgiu essa cláusula aí toda esquisita? Que uma vez lá atrás eu tive um cliente que contratou um projeto comigo, a gente começou a fazer o projeto e aí ele decidiu pausar. Ele falou, eu não sei mais se eu vou precisar desse apartamento, talvez eu venda, aparecer uma oportunidade, uma coisa assim, de pausa, só segura o projeto, tá? E aí eu pausei e esse cliente ficou sumido por um tempo e tal, e ele reapareceu, gente, um ano depois, querendo que eu terminasse o projeto dele pelo mesmo valor que eu tinha combinado, tipo, mais de um ano atrás, entendeu? E aí o que aconteceu? Passou esse um ano, a estrutura do meu escritório mudou, o valor que eu cobrava mudou, já era outra situação para a Sopa, e eu não conseguia falar para ele que eu ia terminar o projeto dele no custo que era o meu custo de um ano atrás, tá? Então, foi por isso que surgiu essa cláusula, só para isso. Se alguém resolveu pausar e começar um ano depois, vai pausar, vai pagar só até onde eu já trabalhei, não precisa pagar o que eu não trabalhei, e um ano depois, 5 anos depois, na hora que ele decidir retomar,
vai existir uma nova negociação sobre quanto vão custar os passos seguintes. É só isso. E aí me safei desse outro problema que aconteceu, né? É o que eu explico para vocês. Essas cláusulas vão surgindo de situações chatas que a gente experimenta com os clientes. Então foi dessa situação que veio essa cláusula para mim. Mais uma cláusula, essa é super legal pro dia de hoje, assim, para atualidade, que o cliente já deixa autorizado o uso de imagens, de desenhos e fotos da obra dele, para que eu possa divulgar o meu escritório, seja numa revista, seja online, seja num livro. Enfim, no jeito que eu quiser publicar, se eu quiser falar, mostrar a planta da casa, se eu quiser mostrar uma foto do pedreiro trabalhando na obra, tal, já está autorizado aqui no contrato que eu posso, tá? Aqui nessa cláusula tem muitos clientes que leem e falam: Gi, mas eu não quero que você pode usar as fotos da minha obra, mas eu não quero que saia o meu nome, tá bom? Gente, sem problema nenhum, tá? A cláusula já pode inclusive dizer: autoriza o uso dos desenhos e das fotos da obra sem que apareça a foto do cliente e sem que mencione o nome do cliente, o endereço do cliente. Pronto, assim, as pessoas já ficam muito mais confortáveis com isso e você já tem material para usar no seu marketing. Então, isso é bem legal também, tá? Isso conclui a minha etapa número 5 do seu contrato, que são as observações gerais do contrato. Tá todo mundo acompanhando até aqui? Posso passar para a etapa número 6? Deixa eu ver aqui se está indo bem para vocês. O Renan falou demais, a Rosana falou boa, Gi. Muito bom. É isso aí, acho que vocês estão acompanhando. O pessoal já está falando aqui, pode continuar. Então vamos lá, passo 6 do seu contrato, já está quase no final. Passo 6 são os exclusos da proposta. É tudo aquilo que o cliente pode imaginar que já estaria dentro da minha proposta e que eu quero deixar claro para ele que na minha proposta eu não vou entregar isso. Tipo, não vou entregar isso aqui, tá? É basicamente esse item. E o que tem no meu, não vou entregar isso aqui, tá? De novo, isso é o que eu não entrego no meu escritório. No seu, pode ser que você entregue algumas coisas que eu não tô entregando. E tá tudo bem, você só lembra de pontuar aqui tudo que você não quer entregar, tá? Eu tenho aqui no meu projetos complementares. E aí eu explico o que quer dizer isso, né? Projetos complementares são o projeto de fiação elétrica, a espessura do fio, o projeto de cálculo estrutural. Eu não faço cálculo estrutural. Quando eu preciso de cálculo estrutural, eu chamo um parceiro meu, engenheiro, que faz cálculo, e aí eu contrato dele esse projeto de cálculo que vai ser necessário, tá? Um projeto de automação de iluminação, aqueles aparelhos de automação que tem várias teclinhas e que você pode acender todas as luzes da casa, você pode contratar, você pode já mexer nas luzes da casa e acionar a banheira pelo celular antes de você chegar em casa, enfim, automação residencial. Eu também não faço projeto disso, tá? Quando algum cliente quer isso, eu contrato uma empresa especializada, eu ajudo o meu cliente a gerenciar esse projeto que vai ser contratado de outra empresa. Então, é só isso, cara. Deixa aqui nos projetos complementares os projetos que talvez o seu cliente possa precisar e que você não sabe fazer. Isso é o que você não vai entregar. Os que você sabe fazer, você já combinou com ele que você vai vender, que vai custar X preço, que vai demorar X tempo, já tá tudo certinho. Só ressalta aqui o que é que você não vai entregar, tá? Desses projetos. Então, item 1 do exclusos, projetos complementares. Item 2 do exclusos. Eu coloco aqui um 3D do ambiente, 3D da casa, sei lá. Por quê? Porque o meu 3D não é obrigatório para o cliente comprar. Eu tenho clientes que querem comprar um projeto com 3D, e aí eles pagam pelo 3D, e eu tenho clientes que querem comprar um projeto mais barato e optam por comprar um projeto sem 3D. Por isso que o meu 3D está aqui no exclusos. E aí eu coloco assim, excluso o 3D
entre parênteses, caso ele não tenha sido contratado como item específico. Se foi contratado, vai ser entregue. Se não foi contratado, não adianta o cliente esperar, entender da cabeça dele que é obrigatório eu entregar um 3D. Tá? Então, já ficou aqui esse item do exclusos. Plotagens. Gente, todas as plotagens, ao longo de um projeto, você não sabe quantas vezes você vai ter que plotar aquele projeto, quantas vezes vai ter uma revisão, quantas vezes vai precisar de novos desenhos. Antes de fazer o projeto, você nem sabe se o seu projeto vai ter 10 folhas ou se ele vai ter 20 folhas. Então, assim, eu combino com os meus clientes que as plotagens não estão dentro daquilo que ele contratou comigo. Eu até ajudo ele a imprimir, tá? Eu mando os desenhos para uma gráfica e tudo mais, e aí eu combino que ele vai pagar a gráfica pelas plotagens que forem feitas lá. Então, isso já fica certinho também, tá? Plotagens. Próximo, exclusos. Processo de aprovação na prefeitura. De novo, a menos que esse item tenha sido contratado e combinado com a SOPA. Se o meu cliente combinou comigo que eu vou ser responsável pela aprovação na prefeitura, eu entrego isso. Mas ele está aqui no exclusos porque muitas vezes os clientes não contratam e aí depois eles acham que isso estava lá, entendeu? Automaticamente. Então, eu gosto de deixar bem claro aqui. O último item do meu exclusos são as taxas e encargos referentes à aprovação, referentes à ART da obra. Então, essas taxas, eu vou emitir a ART da sua obra. Depois que eu emitir, o CAL vai fazer um boleto, né, de quanto vai custar a sua ART. Quem tem que pagar esse boleto é você, cliente, não sou eu, tá? E você vai pagar diretamente para o CAL, eu nem vou receber isso. Por que eu coloco esse item no exclusos? Porque senão o meu cliente precisa me pagar para eu pagar o CAL. Quando o cliente me paga e aí eu pago um imposto, o cliente, na hora de me pagar, ele já me paga também pela minha nota fiscal, né? Quanto maior for o valor da minha nota fiscal, o valor que o meu cliente comprou de mim, mais imposto eu vou pagar. Então, eu teria que pagar um imposto pelo dinheiro que nem vai ficar comigo, pelo dinheiro que vai ir para o CAL. Então, foi por isso que eu decidi deixar isso de fora do meu contrato, tá? Eu falo para o meu cliente, se você pagasse para mim, para eu pagar o CAL, você também ia ter que pagar para mim o imposto que eu ia pagar para o governo por estar recebendo esse dinheiro. Então, é uma forma de economizar para o cliente, tá? Você não precisa me pagar pelo imposto do não sei o que, tal, paga direto o CAL, que aí você não vai pagar imposto nenhum, não vai pagar nota fiscal em cima disso, tá? O Renan está perguntando aqui se a ART de projeto já é incluso ou não precisa de ART de projeto. Renan, precisa de ART, tá? O seu cliente vai precisar da ART. Para quem não sabe, gente, a ART é a nota de responsabilidade técnica pela obra, tá? Então, seu cliente vai precisar de uma nota dessa. Alguém perante o CAL, perante os órgãos legais, vai ter que ser responsável pela obra do seu cliente, tá? Eu não tenho a minha equipe própria de fazer a obra, tá? Não tenho o meu pedreiro. Eu tenho engenheiros que eu contrato, que têm pedreiros, e esses engenheiros fazem a empreita da obra e levam os pedreiros deles lá. Então, de forma geral, eu gosto que os meus engenheiros façam a ART do cliente, simplesmente por uma questão de mais segurança do cliente. O cliente vai ter a responsabilidade técnica da pessoa que está executando a obra, da pessoa da qual ele comprou a obra civil. E para o cliente é melhor ele ter um documento de que alguém se responsabiliza pela obra civil dele, do que ele ter um documento de que eu me responsabilizo pelo meu desenho de projeto, entendeu? Tem alguns clientes que querem ter as duas ART, tá? Uma ART de projeto e uma ART de obra. Nesse caso sou eu que emito e tá tudo certinho e eu não cobro nada mais. Sempre que o meu cliente quer que eu emita uma ART, eu não cobro mais para ele, tá? Para mim faz parte do meu serviço entregar um projeto e dizer que eu sou legalmente responsável por esse projeto, tá? E só mais um parênteses aqui, por que geralmente os clientes preferem ter só a ART da obra e não a do projeto?
Porque se eles tivessem duas, uma que eu faço como projeto e a outra que o engenheiro faz como obra, eles teriam que pagar 2 impostos. Cada vez que você faz uma RT nova dentro do CAL, você tem que pagar lá o imposto que eles pedem por emitir esse documento. E geralmente o cliente não quer pagar 2 vezes. Ele fala, cara, se eu pagar uma eu vou estar seguro? Cara, se você pagar a de obra, você vai ter garantia sobre a sua obra, sabe? Então, geralmente os clientes optam por isso. É uma opção deles. Quando eles querem as duas, eu faço também e fica tudo certo, não tem problema. Gente, olha como a gente já está evoluindo rapidão. Já passamos pela etapa 6, vamos para a última etapa do nosso contrato de serviços de arquitetura e decoração. Última etapa, facinho, facinho, assinatura. Gente, só que não é só falar assina aí, né? Coloca ali o nome completo do cliente, escreve isso no computador, coloca o CPF dele e deixa um espacinho em branco para ele assinar. E aí, cara, fechou. Vocês vão ter um contrato de obra, um contrato de serviço, de arquitetura e decoração bem redondo. Só passar por esses 7 passos aí. De novo, é bastante coisa, eu falei bastante, mas não se desespera, tá? Na hora que você for fazer o seu, você vai ouvindo cada pedacinho da minha live e fazendo o próximo passo. É só qual o próximo passo que eu tenho que dar para concluir a próxima etapa. E eu garanto para vocês que vocês vão chegar no final e vão ter um contrato redondinho e bem pensado. Então, espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo. Espero que tenha ajudado. Eu separei mais uma coisa aqui, quer ver? Peraí, deixa eu ver as minhas anotações. De novo, lembrando para vocês que esse contrato vai estar pronto, mas esse contrato não é o contrato que vocês vão ter para o resto da vida de trabalho de vocês. Esse contrato vai ser um contrato vivo. A cada situação nova que aparecer, a cada vez que vocês passarem algum aperto, alguma dificuldade com o cliente, aí vocês pensam numa cláusula que pode evitar que isso aconteça de novo com o próximo cliente e acrescenta ali nas cláusulas gerais, tá? Só acrescentar uma clausulinha para te evitar esse problema futuro. E, por último, a melhor coisa para você evitar dor de cabeça nos seus contratos com os seus clientes, tá? Geralmente, a gente fica, assim, extremamente preocupado com essa questão do contrato. E realmente é muito importante, tá? O contrato, ele vai formalizar tudo aquilo que você acordou com o seu cliente. Se chegar numa briga jurídica e tudo mais, você precisa de um contrato para te defender, tá? É super importante, eu não estou dizendo que o contrato é não importante, mas eu estou dizendo que a melhor coisa para você evitar as dores de cabeça não são as suas cláusulas. A melhor coisa para você evitar as dores de cabeça é educar e selecionar os seus clientes. Então, se você já viu na primeira reunião que é um cliente problema, já não fecha negócio com ele, tá? Sei que é um pouco difícil entender isso, às vezes a gente tá precisando de serviço, ninguém quer contratar e tudo mais, a gente fala, vou fechar com esse cara mesmo, por mais que ele seja meio maluquinho, meio esquisito, eu vou fechar para entrar dinheiro no meu escritório. Só que geralmente isso causa problemas lá na frente, tá? Então, cara, eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo no ano passado. Foi uma cliente e ela veio conversar comigo pedindo para eu terminar um projeto que ela já tinha começado com uma arquiteta anterior. E aí eu fui fazer uma reunião com ela para entender o que é que ela precisava e tal. E nessa reunião a cliente foi falando comigo. E aí ela falou assim, eu já contratei uma arquiteta, essa foi a primeira, aí não deu certo, ela era uma filha da puta, ela não cumpriu com o que ela combinou. Daí eu contratei uma segunda arquiteta, e aí começou legal, mas no final também não deu certo, ela não fazia as coisas direito, ela era mesquinha, ela me cobrava extras, e aí eu contratei uma terceira arquiteta, e aconteceu, sei lá, XYZ, e contratei a quarta arquiteta e você vai ser a quinta. Gente, assim, não tem cláusula que me salve dessa cliente. Ela já teve problema com 4 arquitetas antes. Assim, o problema não tá nas 4 arquitetas, né? É tipo por amostragem. Se ela tivesse tido problema com 1, talvez o problema foi realmente o profissional que atendeu ela, não fez uma coisa legal, não trabalhou de forma profissional, pode ser.
Se a pessoa está falando que ela já brigou com 4 arquitetas, aí, gente, detalhe, né? Essa cliente, ela era advogada. Ela era advogada e aí ela contou para mim nessa reunião que os 4 arquitetos anteriores estavam sendo processados pelo escritório dela. Falei, gente, cara, não feche o contrato com essa cliente, mas nem por nada nessa vida, assim, porque eu vou estar só entrando na fila para ser a próxima a ser processada. E não importa se eu trabalho bem, se eu faço certo, se eu faço... A cliente é uma cliente difícil, então selecione os seus clientes. E se você cair num caso desses, não pegue esse projeto, porque não vai ter contrato que consiga te salvar de um pepino desse, tá? Não tem contrato que te salve de um negócio assim. Então, basicamente, gente, qual que é a minha dica final para você que está aqui tentando melhorar ou tentando escrever do zero o seu contrato para os seus trabalhos futuros aí com decoração e com arquitetura? A minha dica invista o seu tempo para fazer esse contrato master, tá? Gente, reserva um dia com calma, para o dia inteiro para fazer isso, reserva 2 dias na sua agenda, se precisar. Daí monta todas as etapas do seu contrato com calma, pensa, escreve, relê. Você pode até pedir para alguém, algum amigo seu, alguém da sua família, ler o seu contrato para a pessoa te dizer se está claro para ela o que você está escrevendo. Isso é bem legal, ajuda bastante. Às vezes a pessoa fala, eu entendi uma coisa diferente daquilo que você falou e tal. Então isso ajuda, essa revisão com alguém do lado faz todo sentido. Aí você tirou o seu tempo, escreveu o seu contrato com a maior calma. E aí depois disso, esse é o seu contrato que você vai usar para todos os seus clientes. Então assim, pensa que foram algumas horas, foi um dia ou 2 dias do seu trabalho que você parou para fazer só isso. Só que você vai usar esse contrato 1 milhão de vezes. Se der certo, né? Deus quiser. Você vai usar 1 milhão de vezes com todos os próximos clientes que forem te contratar. E esse contrato vai te ajudar muito, tá? Então vale a pena você sentar para fazer isso. E depois de ter esse contrato mãe, você só vai ajustando nos próximos clientes. Se tem alguma etapa que ele não contratou, que ele já contratou, você ajusta o nome dele e tal, muda aquelas coisas no contrato mãe, completa com os dados dele e tá pronto para assinar. Depois de ter esse contrato mãe, você vai ver que essas pequenas adaptações para cada um dos clientes não vão te tomar mais do que 20 minutos, tá? E você vai ter um contrato excelente para fazer com todos os seus clientes. E por último, você já fez esse contrato, já investiu os seus 2 dias, valeu super a pena. Lembra de sempre que acontecer aquele pepino, sempre que acontecer a saia justa, incluir uma cláusula, tá? Que aí isso vai te tomar, 5 minutos para incluir uma cláusula extra ali. E mais importante que tudo, invista mais tempo educando e selecionando os seus clientes do que clausulando, tá? Clausulando, você passou 1 dia da sua vida, você passou 2 dias da sua vida, tá mais do que bom. Não precisa clausular mais do que isso. Seleciona os seus clientes, educa os seus clientes sobre o seu processo, sobre como funciona o seu trabalho, tá? O cliente que está te contratando não tem obrigação de saber como funciona um trabalho de arquiteto. O cliente é leigo, ele muitas vezes nunca contratou um arquiteto, nunca precisou disso na vida. Você é o profissional, você é o expert nesse assunto, tá? Então, tenha calma com o seu cliente, ensine ele sobre como funciona o seu trabalho, ensine ele sobre as suas etapas, ensine ele o que é permitido e o que não é permitido dentro do seu trabalho, né? O que é permitido de horário, de não horário, de aprovação, de não aprovação. Ensine ele sobre qual é o combinado que vocês estão estabelecendo juntos, tá? Porque nenhuma cláusula de contrato paga uma boa educação, um respeito ao seu trabalho e um respeito à sua pessoa, tá? E isso vai depender de você selecionar os seus clientes e de você educar os seus clientes muito mais do que a cláusula que está no contrato, tá? Entenda que a cláusula do contrato ela é importante para que, se chegar na esfera de ler a cláusula do contrato, exista alguma coisa lá. Para que, se chegar no então vamos jurídico, vai ter um processo e tal, vai ter uma cláusula para te salvar, para te ajudar. Mas o fato é, se o seu desentendimento com o seu cliente já chegou no nível de você precisar ler um texto escrito para ver a cláusula e decidir quem tem razão e quem não tem razão e decidir se vai ou não vai processar,
fato é que o pé do frango já azedou, entendeu? Se já chegou na cláusula do contrato, é porque você já teve dor de cabeça, o cliente já teve dor de cabeça, você já passou raiva, o cliente já passou raiva, você tá frustrado, o cliente tá frustrado, esse cliente nunca mais vai contratar o seu serviço, tá? Se ele já chegou nesse ponto de ler o contrato a respeito do que vocês tinham combinado e procurar uma esfera legal, ele nunca mais vai te contratar. E não só ele não vai contratar, como ele não vai indicar o seu serviço para outros clientes, tá? Então, basicamente, cara, se chegou nisso, já ferrou bastante, já foi super não legal, tá? Então é isso. Perca mais tempo educando e selecionando para que não tenha que chegar nessa última esfera. Porque se chegou nisso, já deu caca. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido bastante o conteúdo de hoje. Conta aqui embaixo para mim se todo esse conteúdo te ajudou, se você vai revisar o seu contrato, se você vai fazer o seu contrato do zero. E conta para mim também se tem mais algum conteúdo que você gostaria que eu falasse numa próxima live para te ajudar. Combinado? Obrigada, gente. Boa noite. Tchau.